Além dos notoriamente malignos, que se insinuam nas reuniões, há os que, pelo próprio caráter, levam consigo a perturbação a toda parte onde vão. Nunca, portanto, será demasiada toda a circunspecção na admissão de elementos novos. E aí é uma coisa que nós temos que procurar observar. Tem pessoas que onde eles chegam, eles criam um problema. Sem citar o nome, teve um jogador de futebol que passou pelos principais clubes do Rio e outros clubes de outras regiões do Brasil, e onde ele passava, ele ia muito bem e de repente ele criava um problema. Por que ele criava um problema? Eu nunca consegui entender, não é falando mal dele, mas é citando um exemplo que se no meio, como no esporte, existem essas pessoas problemas, nos outros meios também vão existir. Logicamente, com outras características, com outras tendências a criar problema. Na realidade, todos nós devemos procurar agir com mais prudência, com mais segurança, para que todos nós consigamos edificar as forças do bem em nós mesmos, edificar as forças do bem em nossos espíritos, em nosso coração, para que todos estejamos sempre com o coração aberto a realizar o melhor em prol de nossos semelhantes, para realizar o melhor em prol da coletividade onde vivemos. Os mais prejudiciais nesse caso não são os ignorantes da matéria, nem mesmo os que não creem. A convicção só se adquire pela experiência e pessoas há que desejam esclarecer-se de boa fé. Então, aí a gente tem que prestar atenção. Não é aqueles que, os mais prejudiciais nesse caso, não são os ignorantes da matéria. Às vezes conhecem bastante a doutrina, conhecem bastante a filosofia e também não são aqueles que não creem. A pessoa acredita. A convicção só se adquire pela experiência e pessoas há que desejem esclarecer-se de boa fé. Então, quem são as pessoas que criam problema? Tem a pessoa que quer esclarecer de boa fé, cada um tem suas ações, tem seu jeito de ser, seu jeito de agir. Mas como é que nós estamos agindo, de que forma nós estamos agindo e qual é o nosso objetivo de agir na direção do que nós pretendemos fazer, do que nós pretendemos realizar. Aqueles, sobretudo, contra os quais maiores precauções devem ser tomadas, são os desses temas preconcebidos, os incrédulos obstinados, que duvidam de tudo, até da evidência. Kardec já deixou bem claro para a gente. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui um pouquinho. Os mais prejudiciais não são aqueles ignorantes de tudo, não são os que não creem, mas a convicção se adquire pelas experiências e tem aqueles que desejam aprender de coração. Mas aí vem aqueles outros problemas. Quanto aos quais maiores precauções devem ter sua tomada são quem? Quem já vem com sistemas preconcebidos. Não é expulsar a pessoa não, tá, gente? É ter cuidado, procurar ouvir, procurar entender. Aí depois, os incrédulos obstinados, nada eles acreditam, duvido até das evidências. É outro grupo que nós temos que ter cuidado. Tudo eles duvidam, tudo eles questionam, mas questionam de uma forma pejorativa, não de uma forma edificante, construtiva, que venha nos fortalecer para aprendermos melhor. Simplesmente contestam. Os orgulhosos que, pretendendo ter privilégio da luz infusa, procuram a toda parte impor suas opiniões e olham com desdém para os que não pensam como eles. Aí, aqui é outro detalhe importante. Pessoas orgulhosas acham que só eles são donos da verdade, só eles sabem, eles são o padrão. E aí, todo mundo, qualquer opinião diferente, descarta-se. A que vale é a minha. Isso, todos nós temos um pouquinho disso aqui. O problema é quando esse pouquinho passa do limite. Isso que nós temos que prestar atenção. Estamos sempre nos vigiando para que a gente mantenha a linha de equilíbrio para a balança não pender nem para um lado nem para o outro. E assim a gente poder seguir com tranquilidade, com equilíbrio. Equilíbrio sempre acima de tudo. E saber que nem todo mundo pensa como nós. Nem todo mundo consegue entender o que nós entendemos.
Agora, a falta de respeito também, convenhamos, né? A pessoa estuda, adquire conhecimento, vai fazer a explicação de bom coração, e o outro está fechado no seu mundinho, e depois quer fazer debochinho, quer fazer crítica, sem procurar ter o mínimo de sensibilidade e de respeito pelo que o outro estudou, pelo que o outro caminhou. Aí depois fala assim, mas fulano acha que ele é uma sumidade. Aqui está todo mundo igual. Por que ele acha que sabe mais? Ele fez a pergunta, a pessoa explicou. Ele falou que tinha uma dúvida, a pessoa explicou. E depois ele vai falar que acha que o outro... ele acha que o outro acha que sabe mais, o outro simplesmente passando as informações que ele estudou. Está ali para contribuir, está ali para ajudar. Então a pessoa tem que baixar a bola e agir com mais equilíbrio na situação. Não vos deixeis iludir pelo pretenso desejo que manifestam de se instruírem. Mais de um encontrareis que muito aborrecido ficará se for constrangido a convir em que se enganou. Aí é que vem essas questões. Normalmente as pessoas que fazem isso estão em fígado em frangalhos. As pessoas que tomam essas atitudes de querer sempre ter razão, sempre querem impor a verdade, o fígado deles está em frangalhos. Quando eles tomam um remédio que é o ipecacuanha, que é o remédio que trata essa personalidade, que só ele tem razão, aquele orgulho, aquele empáfia todo, ele costuma tirar enormes quantidades de secreção verde e até mesmo ter vômitos verdes. Portanto, é uma pessoa doente, que precisa ser tratada, que precisa ser acolhida, que precisa ser ajudada. Então, nós temos que procurar entender o tempo todo que eles chegam para se instruir, mas ele quer instruir com a pretensão de ser dono da verdade, com a pretensão de assumir a posição de dono da verdade. E nesse momento, todo tato se faz necessário, e entrar para um grupo mediúnico, numa condição dessa, significa que você pode criar problema para você mesmo. Então tenhamos os devidos cuidados, porque quem vai entrar para o grupo da mediunidade, para a equipe mediúnica, tem que ser bem selecionado, para não botar um que simplesmente quer criar problema. Guardai-vos principalmente desses peroradores insípidos, que querem sempre dizer a última palavra. Você terminou de explicar, ele vai lá e coloca mais uma frase. Você explica de novo, ele coloca mais uma frase. A pessoa não aceita que a última palavra não seja dela. Isso é sinal evidente de obsessão. Personalidade laquese, para quem quer entender a homeopatia. As personalidades laquese são pessoas difíceis de você conviver e tem que dar sempre a última palavra. A família que tem uma pessoa laquese, ela vive maus bocados porque essa pessoa inferniza mesmo. E dos que só se comprazem na contradição. Falou, ele tem que contradizer. Falou, ele tem que contradizer. Se não contradiz, uns e outros fazem perder tempo, sem nenhum proveito, nem mesmo para si próprio. Os espíritos não gostam das palavras inúteis. Ou seja, para você conversar com determinados espíritos, para você conversar com determinadas com determinadas pessoas, aí que vem a questão da gente ter sabedoria. Muitas das vezes, às vezes a gente, quando a gente está novato dentro da doutrina, ou alguns dias também a gente está assim meio chato, né? Então você vai, pega e explica para a pessoa, tenta fazer a pessoa entender. Quando você termina de explicar, a pessoa pega e fala a mesma coisa para o que você tinha falado antes. Você fala, gastei meu tempo à toa, expliquei, falei, e a pessoa agora faz a mesma pergunta, sem pé, sem cabeça, sem nexo. Então, mostra que a pessoa não quer caminhar, que a pessoa não quer aprender, e que nós temos que ter cuidado com essa pessoa. E, logicamente, que quando você fala e a pessoa não quer ouvir, os seus protetores já caíram fora. Eles não vão ficar ali gastando palavras inutilmente. E te cansa. Essas pessoas são, às vezes, pedantes. Você explica, ela contesta, você explica, ela contesta, você explica, ela contesta. E toda contestação, ela faz mais uma pergunta. Ela só quer o prazer de poder conversar com alguém contradizendo para ganhar tempo ali, sugando a sua energia, te vampirizando. Não adianta. Não vale a pena. Quem quer,
aprender, segue as regras. Normalmente a casa espírita hoje, que já estão constituídas, elas têm a regra de que para ir para a mediúnica tem que ter pelo menos 6 meses de frequência a reunião pública, pelo menos alguns meses nesse período já está fazendo uma tarefa, participando das tarefas da casa, para a pessoa ir familiarizando com o grupo, sintonizando, vendo as suas possibilidades. E ali também as pessoas vão conhecendo, vão fazendo amizade, vão aprendendo a conviver. E assim a gente vai estabelecendo nossos padrões de vibração e de saber caminhar dentro daquele grupo buscando o nosso aperfeiçoamento, buscando a nossa melhoria. Se a pessoa não quer se modificar, tem alguma coisa errada, ou na orientação, ou no seu grave processo de obsessão. Lembramos que antes de qualquer ação, temos que fazer muita oração e nas reuniões mediúnicas apropriadas à desobsessão, passe o nome da pessoa, pede as vibrações da espiritualidade amiga, pede para os espíritos também darem a sua opinião sobre a pessoa. Não, isso aí, ele só está aqui para criar problema, deixa ele embora. Mas depende também do médico que deu comunicação. Se o médico já não gosta da pessoa, vai criar problema. Toda paisagem vai ser transformada. Toda a nossa postura íntima um dia será também transformada. E nós devemos ser os artífices daqueles que ajudarão as pessoas a se transformarem para o bem, se transformarem para o melhor. Portanto, busquemos trabalhar a nossa forma íntima, trabalhar a nossa reformulação de conceitos, para que todos nós estejamos sempre de coração aberto às grandes realizações da alma para a modificação de todos nós na direção do bem legítimo que deve existir em nossos corações.